Parabéns. Assistindo às aulas, acreditando. Você está acreditando, isso é que é importante. Tem que acreditar. Tem que ir para cima. Com muita vontade. É aqui, ó. Aqui faz a diferença. A mente. A vontade de ser vencedor. Ok? Então vamos agora voltar aos nossos exercícios. Questão de número 39. A soma dos termos que são números primos da sequência, cujo termo geral é dado por essa expressão, para n natural, variando de 1 a 5, é a soma dos termos que são números primos da sequência, cujo termo geral é dado por essa expressão aí. Então vamos ver aqui. O que é que nós temos o termo geral? Então, o termo geral da sequência. Ó. Então nós temos a índice n é dado por 3n, certo? 3n mais 2. Pronto. Então, esse n variando de 1 a 5. Então, variando de 1 a 5. Então, n variando de 1 a 5. Se o n varia de 1 a 5, então simplesmente nós vamos substituir o n variando de 1 a 5. Então, eu tenho n igual a 1. Vamos ver o que vai acontecer. N igual a 2. N igual a 3. N igual a 4. N igual a 5. N igual a 1. Simplesmente vamos substituir o n por 1. Então, n igual a 1. Então, eu vou ter o A1. Que é igual a 3 vezes 1, mais 2. Implica que o A1 é igual a 5. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. O índice 2, 3 vezes 2, mais 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Segundo termo, igual a 8. N igual a 3, então a índice 3 é 3, ó, a índice n, 3n mais 2, então 3 vezes 3 mais 2. Então nós temos o A3 igual a 11. N igual a 4, a índice 4, onde tem n, vou botar 4, então 3 vezes 4 mais 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. N igual a 5, então vamos calcular o índice 5. 3 vezes 5, mais 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, temos aqui. Então, lembre, nós estamos atribuindo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Se você ler com mais atenção, vai notar que a questão está concluída. Ele diz, a soma dos termos que são números primos, ele não está... A soma dos termos que são números primos, ó, a soma dos termos números primos da sequência, então a sequência é essa daqui, tá certo? Da sequência, termo geral é dado, termo geral da sequência, que é isso aqui, para n natural variando. Eu quero a soma. Então, a minha sequência, ó, a minha sequência, essa daqui. Ó, a minha sequência é, veja aqui a minha sequência. A sequência é dada por 5, 8, 11, 14, 17. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 termos. A soma dos termos são números primos. O que é um número primo, professor? Pronto, o nosso problema aqui é só saber o que é um número primo.
O número primo é aquele que possui dois divisores distintos, número primo natural. Ele próprio é a unidade. Então, nós temos aqui primo o 5, o 8 não, porque os divisores de 8, tá certo? É 1, 2, 4 e 8. Temos o 11, que é primo, que só tem um divisor distinto, 1 e ele próprio. 14 não, porque o 14 tem o 1, divisor de 14, 1, o 2, certo? O 7 e o 14. E quem primo? 17. Então, ele simplesmente está pedindo a soma desses números primos. Então, ele quer a soma de 5 mais 11 mais 17. 5 mais 11 mais 17. Então, nós temos 6, 13, certo? 33. Então, a nossa soma é igual a 33. Era isso aqui que ele queria. Só isso. Então, a soma dos números primos dessa sequência é 33. Então, 33. O gabarito é o item D. Gabarito, item D. Questão de número 39. O que diz a 40? A 40 é o seguinte. Diz assim: as medidas das alturas de 3 irmãos estão em progressão aritmética. As medidas das alturas de 3 irmãos estão em progressão aritmética. Olha aqui, o que nós temos aqui? 3. Isso aqui que é importante, certo? Então, 3 irmãos estão em progressão aritmética. Então, temos aqui uma PA. Se o maior mede 1,68 metros e o de medida média tem 1,60 metros, então o menor mede aproximadamente, certo? Então vamos verificar aqui o que nós temos, certo? Então nós temos a sequência. Se é uma PA, sequência inteligente, x menos R, x e x mais R. Pronto, nós temos essa progressão aritmética. A informação que eu tenho é o seguinte, é que as medidas das alturas dos 3 irmãos estão em progressão aritmética. Se o maior mede, o maior na realidade é quem? É x mais R. Então, x mais R é, na realidade, 1,68. O maior, minha suposição que o maior é x mais R. Então, a suposição em ordem crescente. E de medida média, tá certo? 1,68 metros. E o de medida média tem 1,6 metro. E a média, certo? Se o maior mede 1,68 e o de medida média tem 1,60, certo? Então ele diz aproximadamente. Ora, então nós temos aqui nada mais, nada menos do que bem simples. Média, medida média é o que está no meio, meu amigo. Está aqui, ó. Ele diz, o de medida média tem 1,6. Então, implica que x é igual a 1,6. Pronto, eu não tenho que ir muito longe. Estava revendo a leitura justamente para pegar essa informação. Então, ora, se é PA, então se eu tenho aqui uma PA, que eu tenho, calma, isso aqui é 1,6, isso aqui é 1,68. Ora, se eu quero determinar quem está aqui, simplesmente, se eu quero determinar quem está aqui,
É só verificar simplesmente quem é a razão aqui. Quem é a razão? 1,68 menos 1,6, ou 60, tanto faz, certo? 1,60. Então, a razão é 0,08. Ora, nós sabemos numa PA que o que vem próximo é mais a razão. O que vem antes é menos a razão. Então, esse rapazinho aqui, que eu vou chamar de A1, é 1,60 menos a razão, 0,08. Então, A1 dá 1,52. Então, 1,52. Ele estava querendo, na questão, ele diz, então, menor mede aproximadamente. Resposta correta, 1,52. Pronto. Então, 1,52 é o item C de correto. Pronto, questão de número 40. Vamos ver o que diz a questão de número 41. Pronto, eu tenho uma informação aqui que diz: acompanhando o desenvolvimento de uma população de vírus, certo biólogo montou a seguinte tabela, que apresenta o número de vírus ao final de cada um dos 5 primeiros minutos. Tá certo? Então, aqui dos 5 primeiros minutos. Mas lembrando que isso aqui deve continuar. Tempo, em minuto, 1. Número de vírus foi 1. Tempo, 2 minutos. Vírus, quantidade de vírus 5. 3 minutos, 9. 4 minutos, 13. 5 minutos, 17. Supondo que o ritmo de crescimento dessa população tenha continuado a obedecer a essa mesma lei, o número de vírus final de 50 minutos. Ora, pela tabela, nós temos isso aqui, ó, pela tabela. Nós temos o A1, quer dizer, o primeiro minuto, é igual a 1. Nós temos que o A2 é igual a 5. Nós temos que o A3 é igual a 9. Nós temos que o A4 é igual a 13. O A5 é igual a 17. Então, se você observar, nós temos aqui uma diferença constante. Certo? Tá certo? Tem uma diferença constante. Aqui é 13. Aqui é 13. Então, aqui nós temos 13. Se nós observarmos, nós temos aqui uma diferença constante. Ó, 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, tá certo? 4. 17 menos 3, 4. Então, trata-se de uma PA que o índice 1 é 1, a razão é 4 e o nosso amigo quer o A50. Pronto. É só isso. Só isso que nós temos que fazer, calcular o A50. O termo geral da PA é dado por A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse é o termo geral da progressão aritmética. Vamos substituir. Nós queremos determinar o A50. Se eu quero determinar o A50, eu devo ter o A1 mais 50 menos 1 dá 49R. Então, vamos substituir agora. Então, substituindo
o A50 é igual ao A1, que é 1, mais 49. Quem é a nossa razão? É igual a 4. A razão é igual a 4. Então, nosso A50 vai ser 1 mais 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. Então, o A50 é igual a 197. Vamos ao gabarito? Ele pergunta, supondo que o ritmo de crescimento dessa população tenha continuado obedecendo essa mesma lei, o número de vídeos no final de 50 minutos, isso aqui é no final de cada minuto, final do primeiro, final do segundo, final do terceiro, então 50 minutos. Então, resposta 197, que está no item C. No item C. Então, 197, resposta correta, C. Vamos ver agora o que diz a 42? Tá certo? Então, veja aqui o que diz a nossa questão 42. Um restaurante que só abre aos sábados, só abre aos sábados, foi inaugurado no dia 2 de julho de 2005, quando recebeu 60 fregueses. A partir daí, o número de fregueses que se passaram a frequentar esse restaurante aumentou a razão de 12 pessoas por semana. Pronto, cada semana foi aumentando 12, até atingir a capacidade máxima de 180 pessoas, a qual tem se mantido. Beleza. Se contar, sem contar, olha aqui, deixa eu ir bem para cá, sem contar o dia da inauguração, o número de sábados transcorrido até que a capacidade máxima fosse atingida pela primeira vez foi. Então, vamos ver aqui. O que nós temos? Ora, se cada dia, olha aqui, nós temos uma sequência. Primeiro dia foi 60. O segundo dia foi 72. O terceiro dia não está aumentando, ele disse que aumentou o quê? Tá certo? Aumentou 12 pessoas por semana. No próximo sábado, 84. Até no momento que deu 180 pessoas. Pronto. Ele quer saber quantos sábados nós tivemos sem contar a inauguração. Então, vamos ver o que é o seguinte. Essa sequência, se você observar, essa sequência, ela tem uma variação de aumento, de um para outro, de quem? De 12. Então, trata-se de uma PA, certo? Trata-se de uma PA que a razão é 72 menos 60, que dá 12, certo? Primeiro termo dessa sequência é igual a 60. Eu quero saber o A índice N é igual a 180. Eu quero saber quantos termos tem essa progressão. Primeiro passo, saber quantos termos temos essa progressão. Termo geral da PA, A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a índice N, o A índice 1 é 60, mais N menos 1 desconhecido, vezes 12. Então, o nosso A índice N vai ser igual a 60 mais 12N menos 12. Isso aqui eu tenho que igualar a 180. Então, eu tenho que igualar a 180.
Ora, 60N menos 12N dá 48N. Opa, 60 menos 12 dá 48, mais 12N é igual a 180, certo? Então, isso aqui é igual a 180. Então, fazendo um pouquinho mais, então 12N é igual a 180 menos 48. Então, 12N, 180 menos 48, nada mais, nada menos, tá certo? 132. 132. 132, se nós dividirmos por 12, dá exatamente 11. Beleza, certo? N igual a 11. Se você observar as opções, aí não temos 11. Aí você diz, oh, poxa, será que eu errei a questão? Ou se tivesse 11, você já marcaria direto. Eu chamo a atenção, eu alerto para a questão na leitura. Ele diz, então na realidade o que aconteceu? Você teve A1, teve outro sábado, então você teve na realidade quem? 11 sábados. Então você teve 11 sábados. Aí o amigo diz, sem contar com o dia da inauguração, então sem contar com esse dia. Então, a progressão passa a ter agora quem? 10 sábados. A sequência passa a ter 10. Então, 10 sábados. Então, resposta correta, item A. Resposta correta, item A. Sem contar o da inauguração. O número de sábados, resposta 10. Questão de número 43. Pronto, beleza, linda. Durante 160 dias consecutivos, a programação de uma TV educativa apresentará, dentre outras atrações, aulas de matemática e aulas de literatura, conforme indica respectivamente as progressões. Está aqui, da matemática e essa sequência é de literatura, cujos termos representam as ordenações dos dias do respectivo período. Nesse caso, o número de vezes em que haverá aula de matemática e aula de literatura no mesmo dia é igual. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a matemática, a sequência da matemática, certo? A sequência da matemática que é 2, 5, 8, tá certo? 2, 5, 8, 11, matemática. Da literatura, nós temos 7, 12, certo? 17. Ora, comum, nós temos que ir um pouquinho mais. Comum, um pouquinho mais. Como assim? Mais elementos para ver quem é comum. Observe que essa sequência aqui é uma PA de razão quem? 3. Então, se é uma PA de razão 3, então eu tenho quem? 11, 14, tá certo? 14, 17, 20, 23, certo? 26, 29, 32, e aí vai. E aí temos. Aqui, 7 para 12, 5. Então, 17, 19, 17. Vai aumentando quem? 5. 7, 12, 17, 7, 5, 12. 17, 22, 27, 32. Aqui, basta. Por que basta? Observem que nós temos os elementos comuns. Quem é que é comum? 17, 17, está presente lá e cá. 32 e 32, está presente lá e cá. Então, na realidade, o M, interseção
com L, matemática e literatura, acontece em 17, em 32. E aqui vai continuar, beleza. Então eu tenho aqui, na realidade, uma progressão aritmética, uma PA, que tem o primeiro termo dessa PA, que é comum aos dois, é 17. A razão dessa progressão é 32 menos 17, que dá 15. A razão da progressão é igual a 15, tá certo? E ele quer determinar, nesse caso, o número de vezes em que haverá aula de matemática e literatura no mesmo instante. Então, ele quer saber um N comum. Só um detalhe. Lembrando que nessa primeira sequência tem aula matemática, tem aula, tá certo? Na sequência 158. Nessa daqui, da literatura, 157. Então, implica que o AN comum tem que ser menor do que o menor deles. Então, 157. Certo? Então, termo geral, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso é menor do que 157. Chamando bem a atenção. Tá aqui, ó. Ó. Essa aqui vai ter 158, essa aqui vai ter 157. Comum, o máximo que pode acontecer é até quem? 157. Tá certo? Tem que ser menor ou igual, né? Na realidade, aqui a gente pode botar menor ou igual, né? Tudo bem. A igualdade só para dizer que pode ser 157, comum aos dois. Mas vamos descobrir agora. Então, eu tenho o índice 1 da sequência, que é 17, mais N menos 1, vezes a razão, que é 15. Tem que ser menor ou igual a 157. Então, 17 mais 15N menos 15, 15N menos 15, menor ou igual a 157. Muitas vezes, eu só voltar aqui, muitas vezes eu prefiro não fazer essas contas, eu prefiro fazer isso aqui. Ó, N menos 1 vezes 15, menor ou igual a 157, menos, ó, 157 menos quem? Menos 50. Então, é só conta. Então, deixa eu refazer aqui. Não tenho máquina, então fica 17 mais 15N, porque às vezes eu faço exercício com máquina, aí beleza, mas na hora da resolução da prova não temos máquina. Menor ou igual a 157. Então, passando aqui, 15N mais 2, certo? 15N mais 2. 15N mais 2 é menor ou igual a 157. 157. Passando para lá, 15N. 15N. Então, 15N menor ou igual a 155. Então, N é menor, 155 dividido por 15. Então, N pode ser menor ou igual a, no caso, 10,3. Então, pronto. Então, o nosso N é um número inteiro. Então, o nosso N pode ser quem? Nosso N pode ser 10. Não é menor ou igual? Então, não é inteiro. Pode ser 10, pode ser 9. E de lá para cá. Ele pergunta qual é a quantidade. Então, a menor quantidade, resposta, 10. Então, 10 está no item E. Então, é a resposta correta da questão de número 43, 10. É isso que nós queremos, exercitar, entender como funcionam as questões de progressão aritmética. Vá em frente, ok?